Querido, não sei se você tem uma rotina ou de alguma forma você tem hábitos que você diariamente os mantém, mas a gente sabe que hábitos positivos são muito saudáveis e eles de alguma forma podem nos dar a chance de desenvolver ou de melhorar características em nós. Entretanto, existe uma questão dentro do que podemos chamar de habitual ou de rotineiro. É que com o passar do tempo tendemos a diminuir o valor daquilo que nós temos constante acesso e atribuir valor maior para coisas que não são comuns ou não são habituais. É basicamente o arroz e feijão de todo dia sempre vai perder para um jantar num restaurante, porque na nossa cabeça o alimento produzido no restaurante é muito mais nutritivo, muito mais saboroso, muito mais interessante do que aquele arroz e feijão de todo dia e o bife da hora do almoço, porque na nossa cabeça o que é incomum acaba se tornando mais valioso do que aquilo que é comum. É uma ideia de extraordinário e de ordinário. O extraordinário é algo que ocorre às vezes, não é comum, e por essa razão se torna grandioso. E o ordinário é aquilo que é comum, habitual, diário, e por essa razão tendemos a considerá-lo não tão precioso assim. Isso basicamente acaba se tornando um padrão para a maior parte das coisas que fazemos, porque na nossa ideia de valor, tudo aquilo que é incomum é por consequência valioso. Quem aqui pôde ir à praia hoje? Fui à praia, mas bem que eu poderia estar nas Maldivas, porque é incomum, porque você não vivencia isso todos os dias. Então você acha que ir na praia do Indaiá com a sua família não é tão valioso ou não tem o mesmo impacto para eles do que uma viagem para fora do Brasil, para um lugar que sabemos que é lindo e por consequência disso caro e distante e não tão possível para a maioria dos mortais, mas é o que tem para hoje, né? Quantas vezes a gente já não disse isso? É o que tem para hoje, porque consideramos aquilo que é acessível de menor valor, por ser o que podemos ter praticamente em todos os momentos ou em todos os dias na nossa rotina. Então esses hábitos que são aqueles que te conservam e te dão o mínimo necessário para continuar, são também com o passar do tempo reduzidos em importância, no que diz respeito a valor mesmo, porque eles são possíveis e comuns, porque na nossa cabeça, aquilo que é habitual, deixa eu ajudar, diminui o retorno para mim, William, valeu, aquilo que é habitual, ele vai ter uma redução, porque para nós a ideia de valor sempre vai estar associado a alguma coisa inatingível ou inalcançável. Tem casais que dizem, cair na rotina. Qual é a rotina do casal? Às vezes é todos os dias a esposa servir o café para o marido na mesa, num dia comum. Nós acordamos, a minha esposa tem por hábito preparar o café e eu corro à padaria e compro o pão. Isso é a minha rotina. E chega um momento que o marido vai falar, a gente precisa de coisas novas, porque esse cafezinho todos os dias ou esse pão com manteiga todas as manhãs já perdeu o seu valor, porque nós nos acostumamos com aquilo, porque na nossa mente, um café da manhã especial é quando o marido vai pegar a esposa, vai até um hotel, aqui em Caraguá acho que não existe isso, onde você vai lá, paga o café da manhã e toma o café da manhã de hotel, não sendo hospedado no hotel. Esse é um grande café, você vai para aquela mesa gigante, pode escolher o que você quiser, isso tem maior valor do que o cafezinho preto e o pãozinho com manteiga, porque na nossa cabeça, todo dia é café preto com manteiga, e nos dias especiais, há algo de valor maior sendo desfrutado. Só que se rotina, constância e hábitos estão associados, nós sabemos que a manutenção de bons hábitos pode mudar radicalmente sua vida. A manutenção de comportamentos saudáveis pode melhorar infinitamente a sua saúde. Você sabe que a manutenção desses comportamentos
vão ser, de certa forma, positivos a longo prazo, porque eles vão te dar o que de fato você precisa, vão te nutrir da forma que você realmente necessita, e de alguma maneira você vai ter uma longevidade maior, ou vai alcançar algum resultado. Mas o problema não é a manutenção do hábito. Se você for notar e dialogar com alguém que tem um certo hábito, e normalmente ele tenta mudar esse hábito, é porque com o passar do tempo, ele já não consegue enxergar sentido em continuar fazendo aquilo de forma repetida e constante. Porque se lá no início havia um valor, com o passar do tempo isso se desfaz, e ele começa a observar em outros padrões algo mais valioso do que aquilo que ele viveu durante tanto tempo. Casais se separam porque afirmam ter caído na rotina. E qual era a rotina do casal? A esposa cuida do marido, o marido cuida da esposa, eles de alguma forma compartilham sonhos, projetos, provavelmente realizaram grandes coisas, construíram grandes coisas, alcançaram grandes coisas nessa trajetória, mas em um dado momento eles se veem e falam: parece que não existe mais nada de novo no nosso casamento, porque na cabeça desse casal, talvez o que eles queiram é algo que não faz parte da sua rotina. Pastor, você está dizendo que é errado quebrarmos a rotina? É errado você considerar a sua rotina de menor importância, só porque ela se repete todos os dias. Esse é o problema. Porque talvez o café preto todos os dias é o gesto mais genuíno que a sua esposa faz para você todas as manhãs, porque ela se ocupa em lhe dar aquilo que você tem prazer, e ela sabe que você gosta de um cafezinho todos os dias. Então ela se ocupa em te oferecer algo todos os dias, não porque ela não tem criatividade, mas porque ela faz baseada no valor que você atribuiu para aquele cafezinho. E se porventura ela parasse de fazer, qual seria o impacto da ausência desse café todas as manhãs? E se você, marido, deixasse de comprar o pãozinho para sua esposa e para vocês tomarem o café, qual seria a dimensão do impacto dessa ausência nas manhãs da sua família? Provavelmente, depois de um certo período, ambos notariam uma ausência, e essa ausência definiria o verdadeiro valor que esse pequeno gesto tem na rotina de vocês. Entretanto, se ele ou ela continua fazendo isso, é possível que você não tenha mais a condição de mensurar o quão importante é esses simples gestos, esses dois gestos, esses simples gestos. Por quê? Porque eles fazem parte de algo que você acredita que acontecerá todos os dias, não importa a circunstância. Isso se tornou uma rotina, e essa rotina roubou de você a visão de valor que esses gestos possuem. E aí você fala: pastor, eu acho que não dá mais, a gente vai se separar porque o nosso casamento chegou no limite. Qual foi o limite? Sua esposa amar você todos os dias com uma xícara de café, e você amá-la todos os dias com um saco de pão? Sua rotina é talvez o arroz e feijão com um bife, uma salada de alface com tomate, com cebola, todos os dias, porque talvez você não consiga comer um filé mignon, ou você não consiga comer um salmão no seu almoço, e por essa razão você já está cansado, esbravejando, gritando e questionando: não tem nada para comer nessa casa? Bate porta, bate janela, abre todos os armários e diz: cadê a comida? Está aqui, arroz, feijão, salada de alface e tomate, um pouquinho de cebola, que te alimentou até hoje. Eu já não quero mais isso, eu quero algo diferente. Por quê? Porque o arroz e o feijão, a salada e o bife não te satisfazem? Não, é porque perdeu-se o valor daquilo que se tinha todos os dias. Esse é o problema da rotina. O problema da rotina não é ela se repetir de forma contínua. O problema da rotina é o valor que você atribui a ela depois que ela se repetiu durante muito tempo. E aí eu te pergunto: você já caiu na rotina? Sua vida já entrou num estado meio que de automático, onde você não acredita que algo novo vai acontecer
no seu dia? Você já acorda sabendo exatamente cada passo, cada evento, cada momento e cada circunstância? Você já tem a clareza de que pela manhã será assim, na metade da manhã assado, na hora do almoço cozido, no meio da tarde tal evento vai acontecer, no final da tarde outro, e à noite assim, e o meu dia com uma constante rotina se repete de forma enfadonha e cansativa. Você se sente dessa maneira de alguma forma, ou já se sentiu assim? Eu acredito que já. É provável que você esteja, é provável que você esteve, e eu não duvido que em algum momento estará. Porque a verdade é que a nossa vida é construída por rotinas. Só que por que isso é tão importante em um ambiente religioso, onde a discussão não vai ser sobre o teu casamento, ou a atividade física que você faz, ou a comida do seu prato? Por que isso é importante no ambiente onde a gente não vai discutir sobre, pelo menos não nesse momento, você faz isso na célula de casais, sobre as coisas que você tem que quebrar, ou agregar como uma rotina saudável? A gente não vai discutir sobre nada disso. Esse início afirma algo: nossa vida é recheada de rotinas. Esse início afirma uma segunda coisa: nós somos constantemente rotulados como insatisfeitos, e não é um rótulo, é um fato. Nós tendemos a questionar eventos que se repetem, porque nós, com o passar do tempo, não valorizamos aquilo que tem estado conosco durante talvez toda a nossa história. A gente percebe que o ser humano é um constante estado de insatisfação, e normalmente acreditamos que o acréscimo de um evento novo traz brilho diferente para a nossa história. Mas eu quero te dizer uma coisa: você está errado. Um evento novo não traz brilho diferente. O evento novo cria uma nova rotina, e que, se repetida, se torna exatamente como aquela que você tinha antes. Conversando com casais que se separaram, principalmente os mais velhos, não era incomum eu ouvir deles que, no fim, os constantes divórcios não mudaram nada, porque a rotina se estabeleceu, talvez com outros hábitos, e aquilo que eu reclamei do primeiro casamento, eu encontrei reclamando no segundo e também no terceiro, porque rotina é algo que se constrói para manter estabilidade. Se eu deixo uma mulher, deixo a minha esposa para contrair um relacionamento com outra, o que vai mudar? A mulher e os hábitos. Mas depois que os hábitos se transformam e eu continuo com esse novo hábito, ele se torna uma rotina, a mesma rotina que eu tive no primeiro, e terei no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, porque hábitos constantes viram rotina. Então o meu problema não é com quem eu divido a minha rotina, o problema é como eu vejo e valorizo as rotinas que participam da minha vida. Entendendo isso, eu te pergunto: como tem sido a sua relação com Deus? Tem sido ótima, pastor. Deus está lá, eu estou aqui, Ele me ajuda quando preciso. Você vai ter um problema se você concordou comigo até agora. Primeiro, eu falei isso como spoiler no momento ali do louvor, Jesus afirma que estaria conosco todos os dias, amém? A relação entre homem e Deus é uma rotina. Primeiro porque Jesus disse que não estaríamos órfãos ou desabrigados de um mestre. Quando Ele fala que nos daria o Paráclito, o Espírito Santo, Ele fala que vai nos dar alguém que nos auxilia, um auxiliador, exatamente como Jesus fez, porque Ele não quis que ficássemos sós. Ele quis que o que Ele nos ofereceu a partir da revelação de Pedro, quando falou, quem é o Emanuel, Deus conosco? Deus continuou conosco, isso não mudou. Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, amém? Nós acreditamos na Trindade. O Deus Filho estava aqui? Estava. O Deus Filho foi, Ele mandou outro, então Deus continuou conosco. O que talvez não era muito claro no Antigo, se tornou explícito na vinda do Messias, e depois na presença do Espírito, que está conosco. Nós percebemos algo: estamos em um constante estado de envolvimento com o Senhor. Logo, uma vida com Deus se torna hábito, uma rotina. Eu oro pela manhã, eu leio a Bíblia, ouço louvores, vou à igreja, eu reproduzo um comportamento constante. Por quê? Porque acreditamos que nós estamos aonde? Na igreja, e a igreja é o quê? Aquela que vai ser salva, salvação corporativa, o Estado, fazer parte do corpo de Cristo.
Então, para eu ser salvo, eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo. Sim, tem que estar inserido no corpo de Cristo, que vai muito além de uma denominação, é o corpo de Cristo. Então eu tenho que entender que estar junto, como comunidade, é um requisito do próprio cristianismo. Eu posso me desassociar disso? Não, porque isso representa o ser igreja e também o estado ou a manifestação da natureza de Deus entre nós, porque o ser igreja é um elemento, ler a Bíblia é outro, orar é outro, comungar com os irmãos é um, ministrar, servir, discipular, tudo que vivemos é algo que deveremos fazer até o último dia das nossas. Agora me diz, quem aqui já está cansado de fazer isso? É estranho, porque talvez a gente não tenha a coragem de dizer, eu estou, mas se a gente for honesto, pelo menos conosco, em alguns momentos nós nos cansamos de fazer repetidas vezes, todos os domingos à noite na igreja. Eu podia ficar em casa, assistir Fantástico, algo novo, diferente, vou assistir Fantástico, coisa que eu não faço há muito tempo. Das vezes que eu viajo, e às vezes eu estou no domingo, ou no lugar onde eu fui, ou eu preguei, voltei, alguma coisa aconteceu, e eu coloco e assisto Fantástico, que não é a reprise à meia-noite, é o Fantástico, eu acho estranho, porque saiu do meu contexto, porque é uma coisa que eu nunca faço. Só que tem gente que tem saudade do Fantástico, da musiquinha, eu nem lembro se é a mesma, subindo da água assim, né? É antigo isso, né? Acho que tem gente que nem viu isso, né? É da minha época, eu já posso falar, vou fazer 40, é da minha época, né? Tô tiozão já, mas nunca ninguém me chamou de tio, só me chamam o moço, tá? Ainda pelo menos, nunca fui abordado por um adolescente, ô tio, por favor, só me chamam de moço, ainda dá para dar uma camuflada nos 40 anos, mas tem gente que tem saudade de ouvir. Por quê? Porque vir ao culto se tornou um hábito, que construiu uma rotina, e talvez no momento que ele disse, sinto falta de assistir o Fantástico, que não na reprise, ele já não enxergue valor em estar nesse ambiente, e ele começa a reconsiderar sua rotina, para incluir algo que ele considera valioso, e que para ele naquele momento talvez seja mais importante do que aquilo que o nutriu durante anos e anos. A gente começa a perceber, por exemplo, que orar se torna um comportamento não tão usual e natural. Quantos cristãos de fato oram diariamente? Você já parou para pensar sobre isso? Tá bom, pastor, eu acho que os outros. Calma, você é cristão. Você tem por hábito orar todos os dias? Ou existem dias que você não ora? Pastor, você não pode tratar o não orar como um problema. Por que não? Se havia uma intencionalidade de Deus de descer no Éden, na viração do dia, entendendo-se que ele fazia isso todos os dias, para dialogar com a criatura que ele havia feito, que é Adão e Eva, representando a humanidade, porque a gente tem que ter uma clareza quando a gente lê Adão, e não apenas ressaltar que esse desejo de Deus de comunicação era com o indivíduo Adão. Adão, lá no hebraico, diz respeito à humanidade, faz menção a todo ser humano criado, naquele período e nesse. Então quando Deus descia para se comunicar com a criação, ele queria falar com a humanidade, não com o Adão. Oi Adão, beleza meu amigo? Ou seja, há uma intenção divina de manter um laço estreito conosco, de diálogo, e nós fazemos isso como? Por meio da orar, e a gente faz isso ousadamente, com o sangue de Jesus que nos recobre, por meio do Espírito Santo entrando no Santíssimo Lugar, e podemos fazer isso constantemente, porque há uma intencionalidade de Deus, de se comunicar conosco. Mas será que você já não se cansou de orar? Será que num dado momento da sua vida, você começou a falar, de novo, acho que é religiosidade, orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias é religiosidade, ouvir louvor só não, eu acho que eu tenho que ouvir uns negócios diferentes, porque para dar uma relaxada, essas músicas,
A gente ouve na igreja, é ótimo, é muito bom, mas eu tenho que entender o mundo que me rodeia. Sem percebermos, aquilo que durante anos da nossa vida foi um hábito saudável, porque enxergávamos valor naquilo, hoje talvez seja algo que carregamos como um grande sacrifício, porque já não reconhecemos importância na repetição desse comportamento. Agora me diga, quais seriam os desdobramentos, se fôssemos honestos em aceitar que uma vida com Deus diária e cotidiana já não é tão valiosa como já foi no início da nossa trajetória? Quando você se converteu, qual era o seu comportamento? Quando você começou nos primeiros passos em direção a Cristo, para conhecê-lo e de alguma forma desfrutar da presença dEle, como você se comportava? Como você reconhecia o valor de estar em comunhão na igreja? Qual era o valor que você tinha em orar todos os dias? Será que não havia uma motivação no seu interior de abrir a sua Bíblia, pelo menos pela manhã, mesmo não entendendo muito, e de alguma forma tentar se debruçar sobre ela e traduzir os ensinos, ou reconhecer alguma coisa ali naquele texto, mesmo que você fosse cru, sem nenhum tipo de fundamentação teológica e doutrinária, mas todos os dias você insistentemente lia, a fim de encontrar pelo menos uma palavra que fizesse sentido espiritual para você? Você fazia isso, por quê? Porque você andava perdido no mundo, e você teve o impacto da glória de Deus. A glória dele abriu os teus olhos, a presença dele despertou o teu coração, o fogo do Espírito acendeu algo que estava apagado, e você despertou para o mundo espiritual. Só que com o passar do tempo e dos anos, parece que tudo isso perdeu-se o valor. Parece que transformamos uma relação com Deus em uma reprodução religiosa de um hábito nocivo e perigoso, e que talvez hoje você até atente a pensamentos opostos àqueles que a palavra ensina, porque para você perdeu o valor, o que um dia foi o elemento mais valioso da sua vida, o próprio Deus. E nós não percebemos, muito menos reconhecemos, e por fim eu acredito que poucos são ousados o suficiente para dizer: é verdade, eu me acostumei com Deus, e é provável que eu até questione: será que eu já não quero me separar desse relacionamento? Será que eu não quero já abandonar esse vínculo, ou diminuir um pouco a minha exposição? Eu já vou muito, já faço muito, já vivo muito, já leio muito, eu acho que bitolei. Deus não quer que eu seja um religioso fanático, Ele quer que eu seja livre para experimentar algo com Ele. Não, Deus Ele quer que você o conheça, e Ele usa de todos os recursos que existem no universo, e eu digo universo, porque as estrelas, a lua, todos os astros criados, tudo o que existe, testifica sobre a glória de Deus, e quando tudo o que existe testifica sobre a glória de Deus, é porque Deus usa tudo o que existe para se comunicar conosco, porque Ele quer que seja diária a nossa relação com Ele. Se toda a criação proclama, ou declara, ou manifesta a sua glória, é porque Ele quer ser visto por você, não importa o lugar, porque Ele sabe que essa é a experiência constante e progressiva da revelação. Mas de novo eu pergunto, será que você já não se acostumou? Será que você já não está satisfeito? Talvez até cheio, empanturrado, e nesse momento você esteja reconsiderando a forma de se envolver com Ele? Eu quero muito que você seja honesto, querido, porque se eu pudesse, dentro da lógica, a gente já tinha emendado do louvor direto, porque essa é a minha inquietação que tem gritado no meu coração, o que eu tenho percebido de forma muito triste, é que cada vez mais as pessoas estão mais distantes da glória de Deus, muito parecido com o que aconteceu no Antigo Testamento, uma glória que desvanece. Só que a Bíblia não diz que a glória dele desvaneceria dos nossos rostos, mas a glória que podemos desfrutar e que é colocada sobre nós, depositada sobre nós, por meio da presença de Deus, é uma glória que não desvanece. O que quer dizer isso? Ela não deveria desaparecer. E se a glória de Deus não desaparece, querido, ela deveria ser poderosa o suficiente para te impressionar todos os dias da sua vida. E se isso não está acontecendo, o problema não é a glória. Por quê? Porque se no Antigo Testamento não havia uma revelação completa, no Novo aconteceu.
Jesus veio, se tornou o Emanuel, o Espírito Santo veio e continuou o Emanuel. Entendendo como Deus triuno, a gente não vai entrar no debate teológico e nem entrar no significado literal do texto, mas para entender que Deus não nos abandonou, e o mais importante, Ele se tornou acessível a todos. Profecia de Joel, o Espírito desceria sobre todos, sem acepção, ou seja, mais do que falar de poder, de dom e de maravilha, Deus se tornou acessível a todos, sem acepção de pessoas, a fim de que todos o conhecessem. E aí eu te pergunto, você se acostumou com isso? Você se habituou com a glória? Ela se tornou algo natural, comum, habitual, sem sentido e significado, exatamente como o teu casamento para você em algum momento, ou como o almoço de todos os dias, ou como o cafezinho preto com pão com manteiga todas as manhãs. Será que você não está esfriando espiritualmente, porque você tem perdido a compreensão da grandeza da glória de Deus, e do poder dele diante dos teus olhos? Será que o seu coração não tem se esfriado, porque você já não consegue mais nutrir a mesma paixão que você tem pelo Senhor? Será que você não se esqueceu de quem Ele é, mesmo sabendo que você pode vê-lo todos os dias? Será que essa rotina de ser crente foi pesada demais, e aquele que era para ser impressionante, se tornou irrelevante? A glória daquele que deveria despertar no teu coração paixão, se não simplesmente mais um brilhinho no céu, diante de tantas outras luzes que piscam, sem percebermos. O nosso coração tem perdido Jesus de foco, a grandeza daquilo que Ele fez por nós, e nós temos abandonado a sua verdade, porque o nosso coração tem endurecido. Se existe grandeza, ela é crescente, porque a Bíblia fala que o nosso processo de amadurecimento é de glória em glória, amém ou não? Amém. Querido, se Deus fala que é de glória em glória, é porque é um constante aumento da revelação sobre quem Ele é, e esse constante aumento gera acréscimo de conhecimento, o que faz com que a gente fique impressionado, deslumbrado, impactado com a sua glória, de uma maneira que a gente pode considerar em algum momento impossível de ser ocultada ou escondida, ou essa fascinação de ser arrancada de nós, mas por alguma razão isso tem acontecido, e a gente tem que reconsiderar a nossa relação com Ele, e reavaliar a maneira que nós temos vivido com o Senhor. Abra a tua Bíblia em 1 João no capítulo 2, no versículo 15 até o 17. O texto, que não está ali, vou ler com vocês, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Esse texto, ele retrata de uma maneira que eu gosto de enxergar. Ele não fala da concupiscência e do mundo como uma coisa só. Ele fala da concupiscência e do mundo, duas coisas. E quando fala sobre as questões associadas à soberba da vida, à concupiscência dos olhos, ele retrata um estado humano, natural, de buscar nessa terra aquilo que ele não consegue se sentir satisfeito a partir de quem Deus é. Por quê? Porque o ser humano tem uma grande tendência a tornar satisfatório o que é palpável, e depois disso, de tornar satisfatório aquilo que ele não possui. Se a gente fosse fazer de forma bem taxativa e direta, mulher é mulher. Então, por que existe essa condição nos homens de ficarem buscando em outras mulheres, mesmo que seja de maneira virtual, aquilo que basicamente a sua esposa tem? Porque eles se movem pelas concupiscências.
ele se move em busca de algo que no fim ele tem na sua casa, porque ele tem uma percepção adulterada da coisa. A gente não vai entrar nos pormenores das questões afetivas e emocionais, mas de forma bem simplória, o ser humano é basicamente igual. Não há tantas diferenças que a gente possa apontar, e o tempo passa para todos, então ambos, tanto homem quanto mulher, são vítimas do mesmo processo. Mas por que que existe? Porque há na mente, nesse caso no universo masculino muito comum, a busca por algo que talvez tenha passado, e naquele momento já não seja mais aquilo que ele possui próximo a ele. Concupiscência dos olhos. Ele começa a desejar o que está ao seu redor, porque aquilo que ele tem ao seu lado já não lhe atrai ou não desperta nele o mesmo desejo. A soberba da vida se torna o quê? O desejo ganancioso por questões gerais, seja crescimento profissional, enriquecimento, lícito ou ilícito, não importa. A gente tem que parar de considerar licitude e ilicitude para as questões, porque em algumas questões não é sobre ser lícito ou ilícito, é sobre ser atraente ou não, e muito daquilo que nos atrai nessa terra também nos separa de Deus. Por quê? Porque se a ideia das coisas terrenas serem transitórias, é porque as coisas eternas não são transitórias, elas não passam. Logo, o homem, o ser humano, seja homem ou mulher, deveria estar muito mais conectado com aquilo que permanece e não sofre mudanças, do que aquilo que o aprisiona a um constante processo de substituição. Se eu observo a minha esposa a partir de uma visão eterna, eu tenho uma compreensão. Se eu olho a minha mulher de forma transitória, eu tenho outra. Se eu olho o meu carro de uma forma transitória, eu acredito que em algum momento ele não vai ser satisfatório para mim, não porque ele não é capaz de me levar até onde eu quero chegar, é porque ele já não compõe, não representa o que naquele momento é tratado como valioso. Talvez o meu carro seja no ano 2000, já estamos no 22, ele já não vale muito, mas não vale por quê? Se o plano inicial de um carro é te locomover de um ponto ao outro, se o carro consegue cumprir esse papel, ele ainda é importante. Mas os nossos olhos, não, eu quero um carro de painel todo tecnológico, agora eu quero o vidro do carro ali sem nenhum nada no painel, porque agora é mais legal. Na verdade isso tem a ver com a soberba da vida, tem a ver com aquilo que você afirma para as pessoas que estão ao seu redor, é uma afirmação social e de comportamento, não tem nada a ver com o eterno, não tem nada a ver com herança de Deus, e nem com riqueza, é puramente soberba humana, e nós somos prisioneiros disso, e a gente não percebe. Por que você troca o tênis? Por que você compra uma calça nova? Porque eu quero me vestir bem. Para quem? A gente não nota, querido, mas a nossa vida se baseia em questões transitórias e nós, de alguma forma, acreditamos que isso está certo. Aí vai uns malucos aí que quer ensinar o que não conhece, e fala que todo mundo nasceu para reinar, vai lá e conquista, e um monte de papagaiada, ainda bota uns louvor para parecer que é de Jesus o negócio, aí, é verdade, não, Jesus deixa claro, meu reino não é desse mundo, então a gente não tem que se obrigar a ser prisioneiro dessa terra. Se eu me visto bem, me visto, se eu não me visto mal, me visto, mas a questão não é se eu me visto bem ou me visto mal, a questão é se eu me visto, e Jesus prometeu que não nos faltaria vestimentas, e Ele cumpre isso. A nossa soberba nos leva a querer a ter a melhor roupa, mas Cristo não disse que teríamos a melhor, até porque a melhor roupa não é dada nessa terra, são as vestes brancas que só Ele pode dar, e que são santificadas no seu sangue, não é nenhuma marca, nenhuma grife dessa terra capaz de dar essas vestes, mas ainda assim a nossa mente se confunde, não, mas você tem que entender que isso comprova, eu me perdoe, não sou judeu, e se dentro dos conceitos do judaísmo, parte da prosperidade confirmava a presença de Deus, o que confirma a presença de Deus é o fruto do Espírito, e que não é carnal, e ele não é transitório, é eterno, são conceitos diferentes da holística.
mas nós somos prisioneiros. E aí, se ele não tem tudo isso, ele vai ficar insatisfeito. Se eu não tenho, eu vou ficar insatisfeito. Mas estranho, se o apóstolo Paulo, depois de questionar o Senhor, recebe uma resposta taxativa: a minha graça te basta. Isso não quer dizer que Deus não se ocupa com a dor dele, mas porque Paulo deveria entender que o que ele precisa não é a cura da sua dor, mas a presença de Deus. E quem aqui não pode desfrutar da presença de Deus? Me diga aqui, quem está impedido de desfrutar da presença de Deus? Não, eu cometi pecado, Ele perdoa. Você tem um advogado nos céus que te perdoa de todo pecado, de toda injustiça. Então o teu pecado pode ter resolvido. Pastor, eu pequei, Deus não me ama mais. Ele pode te amar se você se arrepender. Na verdade, Ele não deixou de te amar. O que você deixou é de desfrutar desse amor. Seu pecado não pode, se há verdadeiro arrependimento. Pô, pastor, mas fala o que você quiser, eu vou te afirmar: se você não for tocado pela presença e pelo Espírito, e esse comportamento não mudar, quem disse que você não vai desfrutar dele? Quando você for, melhor dizendo. Você começa a perceber que o que nós deveríamos desejar de forma constante e permanente é isso. Mas o que a gente está preocupado? Estou preocupado com o tênis, eu estou preocupado com a roupa, eu estou preocupado com o meu carro, eu estou preocupado com tudo, e eu não estou mais preocupado que o meu coração está frio, eu não estou mais preocupado que eu não quero servir mais na igreja, eu não estou mais preocupado que eu passei um ano de 2021 sem falar de Jesus para uma alma viva na terra, e talvez uma pessoa foi para o inferno, e Jesus vai cobrar o sangue dessa pessoa, de mim, porque eu fui um omisso, tímido e vergonhado da presença dele. E ai daqueles que forem tímidos e se envergonharem do meu nome perante os homens. Por quê? Porque nós fomos chamados para manifestar a sua natureza, mas a gente não notou isso. Passamos o ano de 2021, não, vamos resolver tudo, tem que garantir que eu tenho que ter o dinheiro para pagar as escola das crianças, então eu tenho que focar no trabalho, ganhar muito dinheiro e cuidar de tudo. Não, aquele que cuida de ganhar a sua vida perde. Pastor, você está sendo muito louco, vai montar a seita, vão ficar onde? No meio do mato? Não, querido, é a lógica bíblica. Nunca ele afirmou que qualquer tipo de preocupação terrena é justificável. Ele sempre afirma: não andeis ansiosos por coisa alguma, coisa alguma. É engraçado que a gente usa outro texto. Ele falou que nos daria todas as coisas. Não, todas estas coisas, comer, beber, vestir. Mas a gente fala que é todas as coisas. Esse texto a gente lembra e até dá uma ajustada, mas quando o Senhor diz que a gente não busca as coisas dessa terra, e que a gente não pode andar ansioso por coisa alguma, não, pera, não é assim também, né, pastor? Tem coisas que eu tenho que me preocupar, né, que é minha responsabilidade. Você está manipulando a palavra, e me perdoe a franqueza, parte da frieza que carregamos dentro de nós, é porque nós não nos lançamos de forma completa à palavra, e nem a retemos de forma completa, fazemos isso todas as vezes de forma parcial, para justificar algo em nós. Mas me perdoa a franqueza de novo, é provável que você se acostumou com Cristo, se esqueceu do valor da sua verdade, se esqueceu do poder do seu amor, se esqueceu da salvação proveniente do seu sangue, você se esqueceu de quem Ele é, e por isso você está prisioneiro desse tempo. O seu coração não se apagou porque alguém cometeu um pecado, o seu coração se apagou porque ele já estava se apagando. Só que você vai ter que aceitar que ele já estava se apagando. Não, é mais fácil justificar, porque eu passei por um momento muito difícil da minha vida. Passei por um monte de momentos muito difíceis da minha vida. E se eu aprendi alguma coisa é que eu não dou desculpa. Porque essa é a única forma de enfrentar e continuar a jornada. E entender o valor daquilo que estava se perdendo. O jovem rico retorna porque ele sabia o valor do pai dele. Ele sabia o valor de viver com o pai dele. Ele sabia a importância de estar inserido na casa do pai dele. E ele não fazia, depois de um bom tempo, ideia de quão preciosa era aquela casa. Quão preciosa era a oportunidade de trabalhar junto ao seu pai. E ele estava disposto a retornar como escravo, porque para ele isso era mais valioso. Essa é a consciência da presença que deveria existir dentro de nós, e que foi de alguma forma roubada, e ao ser roubada, esquecida, e hoje, apenas sentamos e ocupamos lugares em uma igreja, sentamos em cadeiras, ocupamos um espaço, acreditando que estamos vivendo
o melhor momento ou a melhor coisa, mas na verdade só estamos ocupando uma cadeira, um assento, e vivendo as nossas vidas exatamente como sempre quisemos viver, focados em nós e nas nossas próprias necessidades. Você se acostumou com Cristo, querido, você já se habituou com Ele, você já veio na igreja sabendo o que ia acontecer, você veio com expectativa? Seja honesto para você mesmo. Você veio cheio de expectativa de que Deus ia falar com você hoje, ia ser uma coisa impressionante, sobrenatural. Você, meu Deus, vai quebrar essas áreas da minha vida que estão meio desajustadas. Ele vai me ajudar nessa parte do meu caráter que tem que ser tratado. Tem uma coisa em mim aqui que eu tenho que só o Senhor para arrancar mesmo. A espada dele vai ter que descer e gerar separação. Você veio desejando isso nessa noite? Não, você veio, vou lá para a igreja hoje, vamos para a igreja, irmão? Vamos. E aí o São Paulo, Palmeiras ganhou de São Paulo na copinha, né? Finalmente, vocês vão tentar conseguir lá alguma coisa. Fez piada. Pô, Marcião, e aí, como é que foi hoje? Pô, fiz lá com a minha família, foi legal, beleza. Vamos para o culto então. Nossa, desafinou ali, você é louco. Eu vou lá dar o dízimo. Me sento de novo. O culto acabou, hein, Alvinho? Pô, glória a Deus, né, meu? E aí o culto? Eu não sei, meu, mas o São Paulo, cara, perdeu, que raiva, cara. Pois é, né? De novo. Aí tinha que ter ganhado, mas tá bom, a oportunidade. E eu vou embora para minha casa, eu não sei o que aconteceu. A palavra não teve impacto nenhum. A experiência de adorar em comunhão não gerou nada, mas é estranho. O Senhor disse que Ele habitava em meus louvores. Em teoria, quando a gente canta, apesar que louvor não se resume à música, mas vamos colocar assim, a gente tinha que sentir a presença. Sentimos o quê? Sabia que quando a gente está em comunhão, o Senhor derrama a bênção? Há algo a ser derramado quando o povo se reúne. Quem foi abençoado? A gente volta para a nossa casa e nem aquilo que a gente pode tratar como promessa ou verdade bíblica a gente desfruta, porque não há em nós a expectativa quanto àquilo que Deus tem para fazer. A gente não vem desejando a manifestação da glória dele. O que fizemos foi desfrutar de um momento social e cumprir o nosso papel litúrgico, e não viver uma experiência poderosa, sobrenatural e transformadora. É tudo superficial, quando era para ser eterno e apaixonante. Era para sairmos daqui fervendo, mas saímos daqui como se nada tivesse acontecido. Tudo porque perdemos a visão de quem Ele é. Eu não sei se vocês já perceberam, Jesus ele não conversou muito com Judas Iscariotes. Existe um diálogo direto entre Jesus e Judas, vamos lê-lo. João no capítulo 2, no versículo 4 até o 8. Diz assim o texto: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, ou seja, ele era o tesoureiro, e tirava o que ali se lançava, ele pegava para ele, desviava o dinheiro. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus diz para ele: você vai me ter durante um curto espaço de tempo, deixe esse unguento para preparar, porque ele vai ter que preparar o corpo no momento do sepultamento, ele vai ser usado para isso, e os pobres vocês vão ajudar depois e vão fazer isso, relaxa. Pastor, qual é o significado? Primeiro, Judas não entendia o valor de ter Jesus com ele, e a gente consegue fazer um paralelo através de um outro momento, quando os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Isso está em Marcos capítulo 2, no versículo 18 até o 20, eu vou ler mais rápido. Ora,
os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: porventura os filhos das bodas, podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo ou o noivo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Jesus fala assim, eu estou com eles, então não há necessidade deles jejuarem enquanto eu estiver com eles. Jesus mostra a grandeza dele, e como a presença dele já santificava os seus discípulos. A presença de Cristo santificava diretamente por meio dos ensinos. Eles já estavam sendo santificados, entendendo o jejum com essa finalidade. Os fariseus e nem os discípulos de João tinham esse entendimento, porque eles não reconheciam o valor de Jesus. Os fariseus e os discípulos de João não entendiam o valor santificador de Jesus. O traidor Judas Iscariotes não entendia o valor que Jesus possuía. Esses três grupos, por razões diferentes, tinham uma compreensão da presença de Jesus equivocada no que diz respeito ao seu valor, porque os de João tinham uma visão, os fariseus outra, e o próprio Judas Iscariotes uma terceira, e Jesus responde aos três à sua maneira. Por quê? Porque apenas os discípulos contemplavam quem era Jesus. E aonde a gente prova isso? Quando Jesus pergunta para Pedro, usando esse texto de novo: Pedro, quem eles dizem que eu sou? Eles eram seguidores. Quem eram seguidores? Todos. Os discípulos de João Batista, os fariseus, os saduceus, os escribas. Você coloca todo mundo lá. Tinha um monte de gente de seitas judaicas diferentes que tinham percepções sobre quem era Jesus. Uns falam que é Elias, outros falam que é não sei quem. Todos tinham uma compreensão própria sobre quem era Jesus, mas nenhum tinha de fato a clareza sobre quem ele era. Quem tinha a clareza? Os discípulos de Jesus. Daí ele pergunta assim: quem vocês falam que eu sou? Aí vem aquela resposta maravilhosa: o Emanuel, o Deus conosco. Perdão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Faz uma compreensão de que ele é o Salvador, ou seja, o próprio Messias estava ali. O Cristo, o ungido, o Messias estava entre nós. Quem responde isso? Os discípulos. Quem tinha a clareza sobre quem Jesus era? Apenas os. Por quê? Porque eles tinham uma relação constante, rotina. Eles estavam com Jesus quantos dias? Os discípulos todos. A todo momento os discípulos estavam com Jesus. Qual foi o resultado dessa experiência? A compreensão de que ele era o Cristo, o Filho do Deus. Amém, queridos? O fato de estarem com Jesus de forma constante deu a eles uma revelação que eles não teriam sozinhos, porque depois disso Jesus afirma: Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o próprio Pai. Ou seja, estar exposto, estão comigo, amém ou não, queridos? Estar exposto a Jesus de forma constante amplia a nossa percepção sobre quem ele, ou pelo menos deveria. Só que aí você entra num pormenor: pastor, mas Judas Iscariotes, ele era discípulo. Alguém aqui já viu a lista dos discípulos de Jesus? Se você já leu, se não leu, vai fazer mergulhando os 4 evangelhos. Mas, para te ajudar, Judas Iscariotes, ele era o último da lista. De todas as listas dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes está no final. Quem que são os 3 primeiros? Pedro, Tiago e João. Quem é o discípulo amado? Quem é aquele que se tornou
o continuador do ministério de Jesus? Você percebe que aqueles que tiveram maior entrega por parte de Jesus foram os que estavam mais próximos. Quem foi o porta-voz dos discípulos e afirmou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo? Pedro, porque ele estava mais intimamente conectado a Jesus. Em tese, a nossa experiência constante, essa rotina, esse momento de estar com o Senhor de forma contínua, deveria nos dar uma dimensão ampliada sobre quem Ele é. Mas o que está acontecendo com a igreja moderna? Ela tem se cansado de Jesus. E por que ela tem se cansado de Jesus? Porque Jesus não é mais o objetivo. Ele é apenas um meio. Coachings usam o cristianismo para ganhar dinheiro. Cantores, escritores, uma infinidade de pessoas se apropriam do cristianismo para transformar isso em lucro. Pedro, de novo, não tenho ouro nem prata, não tenho nenhum dinheiro, o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Essa afirmação diz respeito àquilo que ele vivenciou com Jesus. Ou seja, ele sabia quem era o Rabi, ele sabia quem era o Messias, ele sabia quem era o seu Salvador. Essa constante ampliação na visão deveria ser também uma experiência que a igreja moderna desfruta, mas você percebe o oposto. Por quê? Porque cada vez menos nós nos conectamos com aquilo que Jesus é, e quem Ele realmente representa, como o Cristo, ou como o Messias, e mais conectados estamos com o quê? Com aquilo que Ele pode nos dar, Ele pode produzir para nós. O que tem acontecido conosco? Cada vez mais as pessoas estão encontrando Cristo em nós? Não, o oposto. Cada vez menos Jesus é visível na igreja, pelo menos na igreja declarada, institucional. Jesus, ele não é mais aquilo que é encontrado no corpo, porque o corpo deixou de procurá-lo. Estão comigo, amém ou não? O corpo deixou de se fascinar com ele. A Bíblia diz que não é o templo que santifica, mas Deus que o santifica, amém? Quem é o templo? Quem é o templo, querido? Nós. Podemos nos chamar de templo porque somos as pedras vivas que compõem esse templo, ou de forma individual, o Senhor habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Em teoria, o fato dele estar em nós deveria produzir o que em nós? A natureza dele. O fato dele estar em nós deveria manifestar quem ele é, porque ele em nós nos santifica. Agora me fala, e se ele não estiver em nós? E se ele não estiver mais na igreja declarada? Quem é o Jesus que as pessoas vão conhecer? Antes que você diga, eles me perseguem, eu quero te dar uma triste informação. Sabe por que as pessoas têm uma visão adulterada da igreja? Por nossa culpa. Eles não veem Jesus em nós, eles veem a nossa humanidade. Eles se veem na igreja, só que eles acusam a igreja de algo que eles também vivem, porque nós dizemos que somos de Cristo, nós levantamos as nossas mãos, nós nos assumimos cristãos, nós nos apresentamos como aqueles que foram separados, mas na prática, o que eles veem em nós é a mesma coisa que eles veem lá, e eles ficam escandalizados, e por consequência disso se aproveitam das falhas da igreja para acusá-la. Parte disso, eu não vou dizer no todo, porque seria generalização é burra, ela não é correta, mas muito do que os de fora falam sobre a igreja, é porque a igreja não produziu aquilo que Cristo queria que ela produzisse, porque perdemos Jesus de vista, porque ser da igreja é uma rotina, cantar musiquinha no culto
é algo que eu faço constantemente. Deixar dinheiro no dízimo e na oferta é algo que eu faço. Pai do Senhor, irmão, todos esses hábitos, esses costumes que repetidas vezes fazemos, se tornaram sem propósito. Você conversa, não, mas eu acho que não precisa cumprimentar com paz. A Bíblia orienta para que a gente se cumprimente com paz. Esse é um símbolo, mas não é um sinal humano e nenhum ritual. É um elemento espiritual embutido no nosso cotidiano. Deveria ser significativo, mas não, ninguém quer se cumprimentar com paz do Senhor. Ai pastor, você vai querer vir agora de terno e gravata? Não, mas são elementos que deveriam compor a nossa cosmovisão de existência. Mas nos foi roubado, porque a gente perdeu de vista. A gente só quer a paz quando a coisa está pegando fogo, a gente está com um problema psicológico, está com medo de ter que tomar psicotrópico, aí eu quero a paz que excede todo entendimento. Beleza, vai fazer o que tem que ser feito, mas a gente tem que entender que certos contextos que deveriam fazer parte da nossa rotina, foram tirados porque nós nos prendemos a esse mundo. Nós perdemos de vista o que deveria fazer parte da nossa experiência espiritual, porque não há mais exposição à glória. Nós somos praticamente o povo que saiu lá. Moisés, vai lá, porque se morrer, morre você. Pastor, vai você se santificar, a gente fica aqui esperando a bênção chegar. O maior benefício da igreja moderna, ou da igreja, é que o sacerdócio é universal. Todos somos sacerdotes. Todos fomos chamados para prestar culto a Deus e testificar sobre Ele. Eu não sou sacerdote, o meu ministério é de serviço, o meu papel é servi-los em ensino, apresentar a palavra, ensiná-los a disciplina da palavra e ajudá-los a viver o evangelho. Não, o sacerdote, eu não sou sacerdote, mas você é pastor. É o meu ministério, é o meu dom, é o meu ministério de serviço. Escolha o nome, mas não me torna sacerdote exclusivo, porque todos somos. E se todos somos sacerdotes, todos deveríamos prestar culto, estarmos envolvidos em um nível de adoração a Deus, nos diferentes momentos da nossa rotina, porque Cristo estaria em todas. Mas não, pastor, tem que entender que no futebol Jesus não está lá. Meu, se Jesus está na cadeia, não está no meio do jogo de futebol? Se Jesus ministra pessoas lá no Oriente Médio, em Meca, lá ajoelhado, prestando culto à memória de Maomé, lá tem um monte de árabe tendo visão com Jesus nesses momentos de jejum no Ramadã, se convertendo no Evangelho. Você acha que Jesus não está no futebol lá de toda segunda-feira? É você que não levou Jesus em você. É você que não carrega Ele para onde você vai. Quando você vai para a academia, fica fitando a mulherada. Jesus não está na academia, pastor, ele está na praia. É melhor não ir na praia. Na praia Jesus está em todo lugar, Ele está dentro de você. Aonde você colocar o seu pé é lugar santo, não porque você é santo, mas porque aquele que te santifica, santifica o lugar onde você está. E nós levamos a natureza dele conosco, mas a gente não pode perder ele de visão. Eu prego a palavra, eu tento dividir o evangelho para o maior número de pessoas, não porque eu sou um religioso, um sacerdote, um pastor, mas porque eu sou um cristão. Faz parte da minha natureza, de forma até involuntária, testemunhar sobre Jesus. Pelo menos deveria. Mas por que não ocorre? Porque perdemos de vista aquele que deveria ser a razão para a nossa existência. Estão comigo ou não? Amém ou não? Perdemos de vista aquilo que deveria ser o objetivo para todos nós aqui dentro. A gente se esqueceu do porquê nos reunimos. Nós não nos reunimos porque a gente se gosta. O se gostar veio depois, espero pelo menos, né? Até depois de hoje. O que nos trouxe a esse encontro foi aquele que nos uniu. Eu só estou com vocês por conta daquele que nos uniu. As nossas relações se construíram em torno daquilo que a gente acredita. Não, pastor, você tem que entender. Para de tentar humanizar aquilo que deveria ser espiritual. As relações espirituais que construímos diz respeito àquilo que o Senhor produziu em nós. A gente não pode tornar carnal a igreja para satisfazer as necessidades e as dificuldades humanas de todos nós aqui.
Na verdade, nós temos que ser expostos à glória, porque aquele que queima em nós e nos santifica é o próprio Deus. A espada dele separa o que é carne e o que é espírito. O fogo dele consome tudo aquilo que não é da parte dele. Nós temos que aprender a nos expor a essa glória e não transformar isso numa rotina enfadonha e cansativa, porque esse foi o chamado. É para isso que fomos unidos no Senhor. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia para terminarmos. 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 7, a gente vai ler até o 18. Se o pessoal já quiser se posicionar do louvor também, já vai vindo. 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 7, a gente vai ler até o 18. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Se vocês não sabem, rapidinho, Moisés depois de um tempo colocava tipo uma máscara, para que o povo não soubesse que a glória foi embora. Ele fazia isso, ele botava a mascarinha lá, um pano, depois ele tirava, mas é para que não visse a glória dele diminuindo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, falando da lei, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. O que levou aqueles homens a serem como eram, era a certeza de que a glória que estava sobre eles não iria desaparecer. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, havendo uma separação entre os homens e o próprio Deus. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, eles não conseguem ver, estão cegos. Mas quando se converterem ao Senhor, então o seu véu será tirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Então está dizendo o quê? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito é Deus, e o Filho também é Deus, e Deus é Deus, ou Pai é Deus. E onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade, para eu sair aqui fazendo as loucuras, não. Aonde está o Espírito do Senhor, não existe mais o que é transitório. Aonde está o Senhor, nós fomos libertos da nossa ignorância. Agora nós temos acesso total à glória de Deus, coisa que não havia no antigo. Está entendendo? Às vezes a gente lê só o versículo passado, aonde o Espírito Santo está, a gente tem liberdade. Você foi libertado. Aonde o Espírito de Deus se manifesta, você foi liberto. Foi lhe tirado todas as amarras. Você pode ver Deus, testemunhar sua glória. Você pode pregar com ousadia, viver com ousadia, se mover por fé. Não há nada que te impede, nada que te paralisa, nada que te bloqueia. Você está livre para viver de maneira sobrenatural. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Ele fala assim: eu tiro as amarras que eu carregava, porque ele era judeu. Ele fica com o rosto descoberto, ele se expõe. Paulo se apresenta vulnerável. Vulnerabilidade é de Deus, querido. Ele se apresenta vulnerável. Não, eu tenho que ser forte.
Tem gente que se torna tão forte que fica insensível, e a primeira coisa que faz é endurecer o coração, ou extinguir o Espírito Santo. Parabéns, muita força, é burrice, tem nada de força. Ora, o Senhor é mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Até aí ele se expõe. Aí o apóstolo Paulo apresenta algo maravilhoso. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do... Ele diz: eu tiro o véu e eu sou transformado de glória em glória, como um processo. A mesma imagem de quem? Não é a mesma imagem dos seus amigos, é a mesma imagem que estampa o seu rosto. Ele diz que com o passar do tempo, Jesus se torna Ele, e a constante exposição a essa glória o muda ao ponto dele mostrar para o mundo de forma completa quem é Cristo. E ele faz isso estendendo para os seus irmãos. Então todos nós cristãos, de glória em glória, com o passar do tempo, expostos à presença, somos transformados em quem Jesus é. Essa deveria ser a igreja. Esse deveríamos ser quem nós somos. É isso que se espera. Se você se acostumou, querido, em vir ao culto, se eu tenho que ficar me preocupando na minha casa, se eu tenho que pregar de uma nova maneira para vocês ficarem aqui e não irem embora, eu não vou fazer isso nunca. Nunca. Azar seus que está vindo constantemente. Você pode mudar a sua opinião e ir para outro lugar. Eu não posso, porque eu caminho e continuo caminhando por causa dele. E se com o passar do tempo a glória dele é visível em mim, não é porque eu mereço, mas porque eu insisto contra mim, contra as minhas vontades, contra a concupiscência dos meus olhos. Eu insisto contra a soberba da minha vida, eu insisto contra os desejos do meu corpo, da minha mente, da minha alma. Eu insisto, eu corro desenfreadamente, como um boi selvagem, que não pode ser controlado, e não querendo ser controlado, até que eu me torne quem ele é. E eu não julgo que já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para a vocação maravilhosa, a vocação que eu recebi de Cristo, e que você também recebeu, que todos nós recebemos. Não é um privilégio meu, porque aqui não é o pastor, é o Arthur, cara que tem uma esposa, que tem 2 filhos, que gosta de jogar videogame. Já falei, eu torço para o São Paulo, gosto de luta. Estou começando a gostar de moto. É o Arthur que está falando aqui. Não é um sacerdote religioso, um personagem, alguém com um chapéuzão para falar que é maior. É um homem comum, dado às mesmas paixões, mas que é teimoso o suficiente para continuar andando, mesmo que em alguns momentos haja mais resistência do que auxílio e facilitação. Mas eu decidi que eu não vou parar, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu me desligo de cada evento da minha própria vida, dos meus próprios sonhos, das minhas próprias ambições, dos meus próprios prazeres, dos meus próprios ideais, dos meus próprios tudo, porque algum dia eu vou me encontrar com Ele, e quando eu vê-lo pessoalmente, eu quero ver pelo menos a pequena cicatriz dele em mim, que testemunha que eu consegui chegar no final da minha jornada e me parecer pelo menos
pouquinho com Ele, porque isso é o Evangelho. É um bando de gente que encontrou o Deus verdadeiro, porque só existe um, não existe mais nenhum, e que, fascinado pela sua glória, caminham todos os dias, apaixonados, desfrutando da presença, como uma rotina alegre que traz contentamento, e tendo o privilégio de estar com Ele, vão com o passar do tempo sendo transformados à sua imagem, para que em um dia, ao entrarmos, Ele disser: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor, a gente vai ver Ele e vai falar: não é que eu estou parecido com Ele mesmo? Não é que eu consegui, não como esforço nosso, na perseverança até o fim, a gente se tornou o que fomos chamados, restauramos, ou fomos restaurados, a sua imagem e semelhança, exatamente como a humanidade era para ter sido, em Gênesis 2, e em Gênesis 1, a sua imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança, Ele os criou. Essa jornada toda é para que isso aconteça um dia, o que foi corrompido pelo pecado, seja restaurado, pela sua glória e para a sua glória. Então, querido, está na hora de você sacudir a poeira, olhar para dentro, se perguntar, se você não se acostumou com Jesus, você esqueceu de que você deveria desfrutar disso, ao invés de acreditar que isso não era o suficiente. Chegou a hora da gente acordar. Chegou talvez no ponto mais crucial da nossa jornada, e a gente precisa, de forma urgente, primeiro porque a gente quer ser salvo, e depois porque existe um monte de gente precisando ser salvo lá fora. A gente não pode ignorar a dor daqueles que caminham em direção ao inferno, sem saber que estão indo para o inferno, porque a gente ficou preguiçoso, e a gente se acostumou com a glória. Chegou a hora de sermos transformados por ela, exatamente como Ele nos chamou para viver, de glória em glória, de fé em fé, até que com o rosto despido, nos pareçamos exatamente com quem Ele é. Amém? Fique de pé, por favor.